187 do Código Civil está dito lá, ó, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vejam que o legislador deixou essas cláusulas, elas são chamadas de cláusulas abertas. Ele deixou simplesmente conceitos aí jurídicos que a gente precisa estudar para entender quando que uma pessoa excede pelo fim econômico do contrato, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, no material que eu coloquei lá para vocês, eu estou explicando cada cláusula aberta dessa do artigo 187 e dando exemplos para vocês de cada uma, onde as partes excedem, elas agem com uma conduta excessiva que acaba o quê? O juiz, no caso concreto, reduzindo a indenização ou majorando essa indenização em face da conduta ilícita praticada. Então, indo lá no nosso material, tá? Nós vamos ver lá, eu coloquei um caso assim, ó, acompanhem comigo. Mariana ajuizou uma ação, tá? Uma ação de indenização. Você é advogado da causa. Então, o que acontece? Um acidente de trânsito. Vamos pensar que a parte contrária, o senhor Jonas, apresentou na sua contestação, ele apresentou uma defesa, uma contestação, onde ele diz, na verdade, que ele cruzou o sinal verde. E que, ao contrário do narrado na petição inicial pela Mariana, outro veículo, que é o da Mariana, causou o acidente e fugiu do local. Jonas relatou que não poderia ser responsabilizado pelo acidente se o próprio veículo dele foi atingido por um fugitivo. E daí o resultado foi o quê? Que ele sofreu avarias no seu automóvel também. Ainda explicou que teria provas de que Mariana, após ter deixado o hospital, continuou em sua residência enquanto já podia trabalhar, agravando seus prejuízos propositadamente. Olha só, Mariana, bem espertinha, né? Querendo majorar a indenização, cobrar de Jonas além, né? Ficou em casa para cobrar aquilo que nós já estudamos, que são os lucros cessantes. E aí foi aberto o prazo para que você, na verdade, você é o advogado do Jonas. E você é advogado da Mariana, para você impugnar essa contestação. Será que a prática do que foi alegado por Jonas é um abuso de direito que Mariana fez? Ainda se demonstrada na ação que Mariana prolongou desnecessariamente o seu afastamento do trabalho, isso significaria especificamente qual modalidade de abuso de direito? Então, veja, Mariana fez algo propositadamente. Isso mostra o quê? Má fé da Mariana, um excesso aí na boa fé, né? Nós poderíamos configurar no artigo 187, ó, que ela agiu de má fé, ela excedeu da boa fé, agindo de má fé, tá? Então, a gente vai ver essas figuras que estão aqui no artigo 187. Primeiro detalhe, são cláusulas abertas, como eu falei para vocês. A gente precisa estudar, vocês, se forem advogados, se forem juízes, vão ter que verificar cada caso concreto para verificar em qual dessa cláusula aberta é que se justifica o ilícito. Então, boa-fé, primeiro detalhe, onde que ela está no nosso código?
Ela está explícita no 422 do Código Civil. O Código Civil, no 422, diz o seguinte. 422. Vejam lá, ó. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, tá? Então, é o dever de ser probo, de ser moral, ético, de honestidade. Como eu falei para vocês desse caso agora da Mariana, que eu coloquei como exemplificação no material, ela está agindo de má fé para receber uma vantagem em juízo, né? Para receber lucros cessantes. E vamos supor que o réu, como é o caso do Jonas, ficou sabendo disso, que ela não estava doente, coisa nenhuma, estava em casa apenas para prolongar né, o dever reparatório, para majorá-lo, certo? Então, ela é aplicável às relações em que já existe um vínculo de confiança entre as partes, que firmaram um contrato ou pactuaram obrigações e que poderão invocar essa cláusula aberta em seu favor, para impor ao outro a adoção de conduta proba, leal e ética. No caso da Mariana, queridos, vocês vão estudar em Direito Processual Civil, não sei se vocês já estão estudando, né? Acho que o professor Tiso ou era o Rafael, não sei, não é da minha matéria o processo civil. No processo civil, vocês vão ver que alguém que age como a Mariana agiu, no curso do processo com má fé, paga responsabilidade por dano processual. Isso se chama litigante de má fé. Aquele que não vai se enquadrar aqui nessa boa-fé do 422, que a gente está falando em contrato e obrigações. Quem pratica o que a Mariana fez, age como um litigante de má-fé, está litigando algo que não tem direito, por uma conduta que ela praticou para ter vantagem ilícita, ok? Mas a maior parte do que acontece aqui no 187 é um excesso nos contratos, tá? Nos contratos a gente vê que muitos querem tirar proveito abusando da sua boa-fé. Então, um exemplo, tá? Na locação. O locador, por exemplo, quer cobrar uma multa excessiva, porque o sujeito atrasou 2 dias do aluguel. Ele está excedendo, ele está abusando de direito. Na área trabalhista, é muito comum, boa-fé, no início do contrato, vamos pensar que vocês foram ver uma vaga de emprego, né? E estava tudo pronto. Isso já aconteceu, uma aluna já me contou isso, que ela foi, por exemplo, no Cine, aqui em Londrina, tá? Um aluno que eu tive aqui, e passou por todas as etapas para o estágio. Já estava tudo certo. Aí o que aconteceu? Ela pediu demissão do trabalho dela para começar o estágio. Quando ela foi começar na segunda-feira, disseram que não tinha mais a vaga, que ela não podia começar porque não existia mais a vaga, que a empresa não queria mais e tal, naquele lugar. Vejam o prejuízo que ela sofreu no pré-contrato. Pode acontecer isso com vocês, num estágio, numa vaga de emprego. Isso se chama responsabilidade pré-contratual. Há uma violação da boa-fé. Por quê? Você participou de tudo, toda a seleção, passou na prova e tudo mais, e quando chega no dia de assumir, e os prejuízos que você sofreu de ter pedido as contas no emprego? Então, tem que haver aí uma indenização por força, por responsabilidade pré-contratual, por violação da boa-fé. Então, isso pode acontecer em inúmeros contratos, tá? Se vocês forem pensar.
nos contratos de consumo, nos contratos de transporte, né? Vamos pensar que vocês foram comprar um bilhete para uma passagem, vão fazer um concurso. E aí compra a poltrona do ônibus, tudo certinho para viajar. Vai fazer um concurso em Curitiba. Aí vamos pensar que esse ônibus atrasa, tá? Esse ônibus não vem na hora. Esse ônibus, eu tenho um caso agora na prática que eu tenho feito, e, por exemplo, a minha cliente, ela estava voltando com a filhinha, menor de idade, 5 anos, numa cidade do interior do Paraná para Londrina, tá? Uma cidadezinha que deu 23 horas, fecha os guichês. Ela ficou até as 2 da manhã com a filha na rodoviária, tá? Ela estava vindo da praia, tá? Então ela não tinha como voltar para a casa do parente e tudo mais. Ela ficou na rodoviária e o ônibus não passou. Simplesmente esqueceram delas na rodoviária. E aí o marido, que estava em Londrina, começou a ligar desesperado para a companhia né, para a empresa de transporte, dizendo que tinham esquecido elas lá, não sei o que, então foi passar um ônibus 3h30 da manhã, com destino a Maringá, e daí pediram para ela subir, e até Maringá foi um ônibus pinga-pinga, ou seja, ela demorou 16 horas para chegar em Londrina, tá? Levando em conta, então, olha só a falha na prestação de serviço. Um serviço aí que existe até responsabilidade objetiva das empresas de transporte, tá? Então, vejam, mais uma vez, um abuso, né, de direito. E pelos bons costumes? Quando que acontece essa violação dos bons costumes? Costumes são um conjunto de valores determinados pela sociedade em determinada situação, né? Os bons costumes são regras que as partes costumam observar. Um exemplo que a gente tem de costumes nos negócios, queridos, é, por exemplo, o cheque pré-datado. O STJ já decidiu que aquela pessoa que coloca o cheque antecipado, sendo que tem lá, tá lá o dia certinho, né, ela não pode, a pessoa tem direito à indenização, porque houve aí uma violação de um costume, que é o cheque pré-datado, além da boa-fé também. Então, muitas vezes vocês vão ver na prática, nos inúmeros contratos, a violação do abuso de direito nessas 3 modalidades, tá? Pelo seu fim econômico, pelos bons costumes e pela boa-fé. Então, são hábitos sociais, os bons costumes, que o bom senso deve observar. É lógico que se vocês me falarem, professora, mas não existe o cheque pré-datado. Não existe em lei. Tanto que o banco vai devolver o cheque. O banco não é obrigado a observar. Mas o devedor, o credor é. Por força da boa-fé, o credor é. Então, quem é que vai ter responsabilidade? Não é o banco, é o credor, que deveria, por força da boa-fé e dos bons costumes, ter segurado aquele cheque direitinho. Ele sabia muito bem que só iria haver fundos no dia tal. Se ele colocou dias antes, ele vai ter que suportar, ele cometeu aí um ilícito, ele vai ter que suportar uma responsabilização que a pessoa vai pagar lá na conta taxas, juros, enfim, o transtorno que essa pessoa sofreu, ok? E quando que há a violação do fim econômico e social, um ilícito em função disso? As práticas negociais, ou seja, o exercício dos negócios jurídicos, devem ser realizados conforme justiça social e solidariedade, certo? Então, existem negociações que violam, que extrapolam o fim econômico e social do contrato. Vocês têm que sempre lembrar que todo contrato
todo contrato é regido, ele tem uma conotação social, ele tem um fim econômico, mas também social. E muitas vezes vai ocorrer o abuso de direito. Essa parte, tá, queridos, do fim econômico e social, nós teremos que estudar essas 7 modalidades que são trazidas pela doutrina como tipos de ilícito, tá? Como modalidades de abuso de direito pelo seu fim econômico e social. Cuidado que são expressões latinas. Então, eu peço que vocês tenham cuidado de estudá-las. Eu vou explicar cada uma delas. Quando que ocorre esse excesso? No venire contra factum próprio, no tu quoque, no suppressio, surrectio, dut to mitigate the loss, no ad implemento substancial e na violação positiva. Vamos a cada um deles, tá? Nós temos exemplos na jurisprudência, na prática, de cada um deles, dessas figuras jurídicas. O que vem a ser a primeira delas? Venire contra factum próprio. Veja, o nome significa que o direito veda um comportamento contraditório, ou seja, que você tenha uma conduta, tá? Contraditória, surpreendendo a parte contrária. A teoria do venire contra factum próprio consiste em que se veda um comportamento contraditório, inesperado, que viole a boa-fé objetiva, causando uma surpresa na parte contrária. Olha o exemplo que a jurisprudência trouxe, é um exemplo clássico no direito civil, é um caso assim real, prático que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Que trouxe essa teoria do venire contra factum próprio. Uma família realizava o plantio de tomate em sua pequena propriedade rural no Rio Grande do Sul. Em determinada época, vendia os tomates que colhia por uma grande empresa que iria fabricar os famosos molhos de tomate enlatados. Durante mais de 15 anos, eles tiveram esse contrato. Essas vendas eram realizadas e sempre com aquela empresa, ok? Porém, em certa época da colheita, após ter a própria fabricante distribuído as sementes para plantio, olha só, a fabricante distribuiu as sementes, simplesmente a empresa decidiu não mais comprar os tomates, frustrando a expectativa do agricultor e causando sérios prejuízos a este e sua família. Pensa bem, depois de 15 anos do contrato, ele foi surpreendido, o pequeno produtor, a empresa simplesmente rompeu o contrato, falou que não queria mais. Então, o que aconteceu? Venire, uma modalidade típica do venire contra facto próprio. Esse exemplo, ó, Quinta Câmara Cível, apelação cível 5910, aqui tem um número para vocês, foi em 91. Então, essa teoria surgiu com esse caso clássico, trazido pela doutrina, pelo TJ do Rio Grande do Sul, do venire contra facto próprio. A parte contrária não pode ser surpreendida em qualquer contrato por uma conduta contraditória. Ou seja, se houve sempre o cumprimento daquele contrato, de repente a parte vira em cima da hora e fala que não quer mais e traz um prejuízo gigantesco. Nesse caso concreto aqui, tá, queridos? Eu não me recordo, mas acho que foi fixada a indenização R$500 mil. Depois vocês deem uma olhada
nesse acórdão, é só entrar no PJ do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, eles foram indenizados, tá? Toda a família foi indenizada por todo o prejuízo que eles tiveram por causa desse comportamento dessa empresa. Temos uma outra situação, ó. Parcelamento fiscal. Parcelamento de prestações mensais estabelecidas pelo fisco por mais de 4 anos, sem qualquer oposição do fisco. Então, vamos pensar que a Prefeitura de Apucarana sempre parcelou certinho o IPTU. E isso nunca trouxe prejuízo para os cofres públicos. Aí, o que acontece? De repente, excedendo os limites, né? Agindo com abuso de direito, ela resolve não parcelar mais. Então, ocorre aqui um venire contra factum próprio. RESP, ó, 11.43.216, também do Rio Grande do Sul. STJ julgou que esse comportamento incorre no abuso de direito, porque induziu uma expectativa no contribuinte de que ele teria aquele IPTU parcelado, certo? Isso que atinge o sentido teleológico da lei. O que é teleológico? Essa palavrinha vocês vão ouvir muito ainda no direito civil, na hermenêutica jurídica, na filosofia do direito, vocês já devem ter ouvido. Teleológico é atingir aos fins sociais do direito. O direito tem que perseguir essa finalidade social de atender o que a sociedade busca, né? Como é que uma prefeitura que cobrou anos e anos seus tributos de modo parcelado, de repente vira e diz que agora é só à vista. Isso aí excede a licitude do ato, tá? Então, ela incorre em abuso de direito. A segunda modalidade, queridos, o TUCUOC. Olha esse nome, eu posso perguntar semana que vem. E que consiste o TUCUOC? Traduzamos essa expressão. Ela significa, tá? Expressão latina, atetu brutus. Atetu brutus. Ela tem a ver, ela tem alusão ao caso de Júlio César, quando percebeu que o seu filho adotivo Brutus atentou contra a sua vida. Essa modalidade de abuso de direito nos proíbe de fazer ao outro o que não queramos que seja feito conosco. É isso, essa é a tradução do Flávio Tartucci, pro TUCUOC, tá? A gente não pode fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Quando uma pessoa contraria a norma jurídica, ou seja, desrespeita a lei, ela não pode se aproveitar da sua conduta ilegal para se beneficiar. Imagine um exemplo, ó. Você vai e compra um veículo, certo? Aí você passa alguns dados errados. Vamos supor que vocês erraram lá um dos números do CPF, um exemplo, tá? E o vendedor, de boa fé, faz lá o contrato de leasing do veículo. A maioria das pessoas compra financiado, né? Vamos supor. É feito o financiamento, tudo certinho, ou a pessoa comprou à vista, que seja. Aí o que acontece? O comprador, na posse já do bem, tem o veículo constrito, tem o veículo penhorado, ele se surpreende com uma penhora. Aí ele entra com a ação contra a concessionária, certo? E ele alega que ele sofreu um prejuízo e ele tem direito à responsabilização. Neste caso, queridos, ocorreu tipicamente o TUCUOC. Vejam, a pessoa alega um vício contratual, né? Porém, a própria vítima
desrespeitou a lei e informou erroneamente os seus dados. Ou seja, até tu, comprador mentiroso, quer se aproveitar? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Até tu, né? Então você, por uma conduta sua equivocada, ingressa com a ação de indenização contra a concessionária, ela pode invocar o TUCOC. Ela vai dizer, pera lá, tá havendo aqui um abuso de direito. Eu tenho aqui um documento que foi informado, o contrato foi feito, ele assinou, informou o dado errado e agora que foi penhorado, né, o veículo por culpa dele. Certo? Entenderam? Um TUCOC é isso, tá? E agora a gente vai dando continuidade, entender o que vem a ser a suprécio e a surrécio. A suprécio é uma noção ligada ao exercício do direito no tempo. Então, vejam, queridos, lembra aquela expressão clássica no direito? O direito não socorre aos que dormem. Então, assim, é uma conduta, vamos entender direito, tá? A suprécio, ela tem a ver com o sentido de suprimir, de extinguir. Por causa da conduta da pessoa, acaba que um direito acaba sendo suprimido, extinto. A suprécio indica-nos casos em que determinada pessoa, por não exercitar no tempo adequado o seu direito, venha a perdê-lo. Um exemplo clássico da suprécio é a prescrição, né? Vocês não sei se já estudaram em direito civil, devem ter estudado lá atrás os casos do artigo 205 e 206. Então, assim, o direito não socorre aos que dormem. Pode acontecer por força ali do combinado, do contratado ou por força da lei, a pessoa venha a perder o direito. Ou, em razão de uma situação abusiva, após longo período, já sequer acreditava na possibilidade desse exercício. Então, a suprécio indica a possibilidade de supressão de uma obrigação contratual que gere no devedor a justa expectativa de esse não exercício se prorrogará no tempo. Ó, vamos pegar um exemplo, outro exemplo aqui. A suprécio significa o desaparecimento de um direito por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo um comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um surpreendente ato comissivo. Então, ele sabe que ele não tem mais o direito pela ação do tempo e mesmo assim ele ingressa com a ação, certo? O respeitado professor Vanbier leciona que ao lado da suprécio há um outro instituto, que é a teoria vinculada dos atos próprios. Essa teoria exige do contratante a adoção de conduta linear, por assim dizer, que não se traduza por atos capazes de confundir a contraparte, em razão da incongruência do contrato. Exemplo prático, tá? Locatário, depois de 3 anos de vigência de um contrato locativo comercial, que tem um prazo de 5 anos, recebe uma carta de cobrança da empresa locadora, exigindo diferenças quanto à inflação do primeiro ano locatício, as quais não foram cobradas por mera liberalidade, tanto que os recibos locativos foram firmados sem ressalvas. Então, veja, o locatário é surpreendido por uma carta da imobiliária, né, que a imobiliária representa o locador, pedindo aí correções lá de trás do contrato.
que nem foram previstas em contrato, que ele alega que foram devido a as correções, né, por força da inflação, um exemplo, tá? Há que se falar aí na aplicação da suprécio, extinguindo-se o direito à cobrança dessa reposição inflacionária. Claro que sim, ó, houve uma caducidade do direito, porque não foi cobrado lá atrás. O proprietário está esperando 3 anos para cobrar isso. No direito alemão é chamado Verwicklung, né? No direito alemão, as expressões, vocês sabem que alemão são expressões é uma língua bem difícil, né? E ela é esse instituto aqui no direito alemão que eu coloquei para vocês, Verwicklung, tá? Esse instituto no direito alemão, para vocês terem uma ideia, surgiu depois da Primeira Guerra. Certo? Entenderam o que é assuprécio? E então, já a surrexio, eu coloquei aqui para vocês. Quando há um abuso, né, essa modalidade de surrexio, deixa eu só pegar aqui para vocês. Surrexio, suprexio. Surrectio eu não coloquei aqui para vocês o que era. A surrexio, ela é o contrário, tá? Não é pela ação do tempo. É quando, mesmo que não tenha assim, um tempo longo, se abusa de direito. Elas são condutas totalmente opostas, tá? Uma suprime-se pela ação do tempo, a outra não. A parte age imediatamente, mas ela age com abuso de direito, tá, queridos? Acho que faltou aqui no material, depois eu mando um exemplo para vocês da surrexio. Depois existe essa conduta de dutch to mitigate the loss. O que significa isso em inglês? Tá? Dever de mitigar as próprias perdas. O que esse dever que nós temos? Por motivos éticos, por probidade, por honestidade, a gente tem o dever de mitigar as próprias perdas, ou seja, a gente não pode abusar para querer cobrar do devedor algo a mais. Um exemplo para ilustrar: imagine um vendedor de carros que, ao receber a metade do valor do veículo, né, ele recebeu a metade, ele tem então o dever de cuidar do bem e ajudar o comprador a arrumar a documentação para finalizar a compra e não simplesmente criar embaraços ou abandonar a outra parte. Tá? Então, é o duty to mitigate the loss. É o dever de cooperar com o outro, dever de mitigar as próprias perdas. Então, assim, se está sendo feito um contrato de venda de um automóvel, de venda de uma casa, os bancos, por exemplo, quando vão fazer o financiamento, né, têm o dever de informação de quais são os documentos de que eles necessitam, de cobrar da parte contrária esses documentos, de cooperar para que ela traga e não criar embaraços, tá, queridos? Nesse tempo de pandemia, o duty to mitigate the loss vem sendo muito aplicado, por exemplo, nos contratos de mútuo, tá? Pessoas que devem empréstimos, elas estão procurando renegociar. De repente, vamos supor, não estão conseguindo pagar. Tá lá 5 parcelas atrasadas de um empréstimo que fez no banco. Os bancos estão chamando essas pessoas para fazer uma nova negociação. Não estão criando embaraços,
estão, por exemplo, entendendo a situação de pandemia e cooperando para que as pessoas paguem a sua dívida, dando, por exemplo, 5 meses sem cobrar, e aí, vamos supor, vamos fazer um novo contrato, só cobrando a partir de dezembro, vamos colocar 60 meses. Tem bancos, para vocês terem uma ideia, eu tenho tido clientes que têm conseguido renegociar suas dívidas para 72 meses e a cobrar a primeira parcela daqui 2 meses ou a partir de dezembro. Tudo levando em conta o duty to mitigate the loss, a mitigação das perdas. Então, esse é um dever que incorre em abuso de direito se o vendedor ou os bancos, né, não reconheçam essa situação excepcional que nós estamos pagando e não agravem os danos. Eles próprios têm que mitigar as suas perdas, né? A gente sabe que os bancos estão perdendo muito. Tem muita inadimplência, mas eles podem cooperar para mitigar suas próprias perdas, ok? Então, o duty to mitigate the loss que nós estudamos é no sentido de que o credor ele se esforça para evitar um agravamento dos seus prejuízos. Ele não pode, por exemplo, tá, queridos, agravar as perdas para cobrar esses prejuízos. Depois cobrar, ele não pode se esforçar para evitando não evita, né, o agravamento e ainda por cima cobra os prejuízos agravados, senão ele vai estar incorrendo na violação do due to mitigate. Eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês, ó. Assim que chegou à Europa, após longa viagem de avião, Gabriela não recebeu as suas malas. Isso aí acontece muito, né, queridos? Desvio das malas. As companhias aéreas são responsáveis pelas malas extraviadas. Tudo bem. Gabriela, sabendo disso e somente com as roupas do corpo, sabendo que poderia ser indenizada pelo extravio das malas, vai até uma loja e compra várias roupas de grife, caríssimas. Dias depois, recebe suas malas e semanas que volta ao Brasil, ajuiza ação indenizatória, alegando que teve que comprar roupas para se manter na Europa, enquanto as suas malas não chegavam. Cobrou da companhia os exatos valores, que são os danos emergentes, né? E o acessório de altíssimo padrão. Nesse caso, veja, muito embora ela tenha o direito de responsabilizar a empresa, ela abusou comprando roupas mais caras, agravando seus prejuízos, de modo que ela poderá perder o direito de cobrar esses valores altos da companhia aérea se o juiz aplicar o duty to mitigate the loss. Certo? Então, aqui tem um exemplo clássico dessa teoria. Tá, queridos? Entenderam? Aí, nós vamos para a próxima, que é a questão do adimplemento substancial do contrato. Quando que acontece isso? Quando que é um abuso, né? A maioria das pessoas, vocês sabem, no Brasil, compram parcelado. É um hábito, né? Tô até lendo o livro, queridos, que eu tô adorando, né? Conhecer dinheiro, conheça os segredos de quem tem. É muito bacana. Depois eu falo para vocês aquele Gustavo Cerbasi, ele é muito bom. É aquele autor dos Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Enfim, estou nessa vibe. E ele fala que, ao contrário dos países europeus e dos norte-americanos, nós brasileiros compramos tudo à prestação.
né? Justamente pelas rendas serem mais baixas e tal, a gente tem esse hábito, né? E a gente paga muitos juros por isso. A gente paga uns juros absurdos. E o que que acontece? Geralmente os brasileiros, queridos, é assim que eles adquirem a casa própria, a sua moto, o seu carro, o computador, os bens gerais. E o que que acontece? Há um adimplemento substancial, mas pode acontecer, como agora em tempos de pandemia, que a pessoa, vamos supor, de 50 parcelas pagou 45 e não conseguiu pagar o resto. Então, segundo esse informativo 480 do STJ, o entendimento é de que, havendo adimplemento substancial do contrato, ou seja, quase todo ele, a parte contrária, o devedor, não pode requerer a retomada do bem. Ele pode até cobrar as parcelas devidas, mas constranger o credor tomando o bem, tá? Por exemplo, uma busca e apreensão de veículo. Dificilmente, nesse caso, cumprido mais de 80%, um juiz vai deferir. Então, eu estou colocando aqui o exemplo para vocês, ó, um RESP, oriundo de uma ação de reintegração de posse, ajuizada por um contrato de arrendamento mercantil, leasing. A turma do STJ entendeu por maioria que, diante do adimplemento substancial do contrato, ou seja, foram pagas 31 das 36 parcelas, afigura-se desproporcional a pretendida reintegração de posse e contraria um princípio basilar do direito civil, que é a função social do contrato e a boa-fé objetiva. A regra que permite tal reintegração em caso de mora do devedor e consequente resolução do contrato, no caso, sucumbe diante desse princípio. Ou seja, se observou-se que ele pagou quase tudo, né? O devedor não pode ser constrangido pela reintegração de posse, ok? E isso geralmente ocorre, como eu falei para vocês, né, gente? Geralmente pagamento de mais de 70% da dívida, 80%. Então, esse RESP é de 2003, desde lá vem sendo aplicada essa teoria do adimplemento substancial do contrato. O credor, ó, não pode, abusando do seu direito de cobrar, ou mesmo de extinguir um contrato, simplesmente querer acabar com todo o pacto, retomando o bem vendido. Por exemplo, quando pendentes apenas algumas parcelas, considerando-se o total. Muito fácil e adequado seria simplesmente cobrar as parcelas faltantes, utilizando-se dos meios constritivos para forçar o devedor a pagar. Então, assim, a gente recebe muitos clientes, né? Por exemplo, estão recebendo ligações dos bancos, que recebem, por exemplo, ligações porque não pagaram o total do eletrodoméstico. O que que acontece? Não se pode retomar esses bens, então eles vão ligar mesmo, né? Vocês sabem que eles ligam pra caramba quando o devedor está devendo. Chegam a importunar mesmo esse devedor. E, ai, professora, mas, ai, de ligações, já tive cliente, ai, mas estão ligando até no meu trabalho. Mas, enfim, você é devedor, vão ligar. Não tem como, tá, queridos? Isso não vai gerar nenhuma indenização. Se você está devendo, então negocia sua dívida, ok? E aí, por fim, a gente tem a última modalidade de abuso de direito, que é a violação positiva do contrato. O que que acontece com os contratos? Eles têm obrigações sinalagmáticas, equivalentes, todo contrato, né? O vendedor se compromete a, por exemplo, entregar o produto, né? O comprador
O vendedor entrega o produto, o comprador o dinheiro e tudo mais. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de violação positiva do contrato. Vejam quando que ela ocorre, tá? Quando que ocorre esse abuso? Venda de pãezinhos. Imagine que o padeiro nada falou sobre a qualidade dos pães. Então, o padeiro foi lá contratado para entregar, vamos pensar, 100 pães. 100 pães. Isso é muito comum, né? Principalmente padarias de bairro, muitas vezes elas compram de outro para entregar lá na padaria. Às vezes não tem padaria própria. Tudo bem, o comprador percebeu que todos os pães estavam crus e foram vendidos para serem assados em casa. Imediatamente ele voltou ao padeiro e pediu seu dinheiro de volta. Mas o padeiro disse que o comprador não havia perguntado se os pães estariam já assados ou não e não devolveu o dinheiro. Isso é correto? Certamente não. Tá? Por quê? Por força da boa-fé objetiva, que impõe parâmetros éticos a serem observados pelas partes, o que nós chamamos de deveres anexos do contrato. Ele, né, por força do próprio contrato, o contrato tem-se o dever de informação. Por que ele não informou ao comprador dos pães que iria entregar crus? Então, o padeiro deixou de informar o comprador de maneira adequada, violando positivamente o contrato. Isso é violação positiva, tá? Algumas cláusulas, queridos, boa-fé, informação, estão íncitas, elas são próprias do contrato, né? Quando você vai comprar um pão em grande escala, você espera, claro, já se é presumido de que esse pão vai vir assado. Então, você viola positivamente o contrato, viola a boa-fé objetiva, quando você desrespeita isso. Ou seja, ó, ele não desrespeitou as cláusulas explícitas da entrega, ele até entregou, mas ele não observou um dever anexo imposto pela boa-fé. E nesse caso será considerado como se o padeiro tivesse desrespeitado o contrato como um todo. Certo? Qual que é a diferença para o adimplemento substancial? No adimplemento substancial, a pessoa cumpriu quase que todo o contrato e ela não pode perdê-lo por uma maneira, por um ato abusivo da parte contrária, tá? Na violação positiva, ela emana da boa-fé objetiva, das quais a gente tem alguns deveres anexos ao contrato que são, como eu falei para vocês, inerentes a ele. A cooperação, o dever de informar, a proteção, né? Então, quando a gente vai comprar algo, a gente tem o dever, a parte contrária, de nos informar. Quando vocês compram um livro pela internet, informação da entrega, informação de onde que ele está, né? Você consegue rastrear o produto. Você tem direito às especificidades do produto, né? Vocês vão comprar um notebook, né? Você tem direito a saber tudo, por boa fé, tem que ser informado tudo, mesmo que você compre como é que chama? Mesmo que você compre no Mercado Livre, por esses outros lugares, existe um dever de informação que é íncito ao contrato. Por isso que essas OLX, o Mercado Livre, eles não permitem pessoas que anunciam um produto sem as especificações. É bem complicado, né? Você vai vender um cachorro, tem que ser especificar certinho a raça, se ele tem pedigree, se ele não tem, tá? É isso. Dúvidas? Entenderam? Ai, que bom que minha internet não caiu mais. Deu pra gente terminar.
Então, depois eu mando para vocês alguns exemplos da Surrexio, tá? Que a gente viu a Supressio. Mas eu mando para vocês alguns exemplos da Surrexio, né? Ela é um pouquinho diferente da Supressio. Ainda amanhã a gente vai falar mais algumas coisas importantes. Eu diria que a aula de hoje, né, é que foi uma aula mais detalhada aí, com teoria, muita teoria que não tem aí, que remanda estudo doutrinário, jurisprudencial, que não tem assim no Código Civil, tá? Demanda um pouco mais de teoria sobre o abuso de direito. Todas as vezes que nós falarmos dele, ele tem essa... A gente tem que saber essas 7 modalidades de abuso, tá? Queridos, não tá aparecendo, eu não sei por que aqui, não tá aparecendo para mim o chat. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Não sei por quê. Deixa eu Aperta tentar. Alt H aí, professor. Alt H? Ué. Não deu. Mas enfim, faz assim. Se alguém não. Vocês têm meu WhatsApp, né? Se alguém não conseguir ligar o áudio, é só falar comigo, tá? Depois, não tem problema. Tem muita gente me mandando mensaginha logo depois que não conseguiu. Eu vou passar a chamada, tá? Eu passo sempre imediatamente, mas dá tempo de eu receber a mensagem de vocês. Eu já olho no celular e passo, tá bom, queridos? Não sei exatamente, acho que por causa dessas quedas, deu zoom aqui, deu tilt. Alexandre, tá presente? Presente, professor. Beleza. Amanda. Amanda não. Amanda Maggi. Também não. André Guilherme. Presente. André Gustavo também, né? Presente. Bruna Carolina. Querido, só um aviso que o professor Paulo pediu para lembrá-los do Divergem na quinta, que vai contar horas para vocês, tá? É um evento que a faculdade faz todos os anos e vai ter uma juíza que participará, bem bacana, da vara da infância e da juventude, que vai falar sobre violação, né? Por exemplo, violação, ó, é violência na infância. Tá? A gente passou por isso essa semana, né? Aquele caso emblemático, horrível, que saiu na mídia. Até eu sou super contra, sabe? Ficar essa divulgação toda. Eu acho que teria que ter um pouco mais de respeito com essa criança, né? Mas, enfim, ela vai tratar dessa temática bem atual, né? Do momento, tá? Bruno Correia, Bruno tá aí. Carolina. Certo. Se alguém não recebeu o link para inscrição no Diverge, me peçam que eu passo para vocês também, tá? Caroline. Professora, a Amanda tá aqui, tá? Amanda de Lima ou Mage? É de Lima. Lima. Tá. É que eu... Beleza, vou retificar aqui. Tá, Caroline Jimenez, tá? Não. Celiane. Presente. Christopher. Estou presente, professora. Eduardo.
Não, né? Elidiane. Presente. Felipe Carvalho. Felipe dos Santos. Gabriele. Guilherme Borges. Eu tô pondo só um pontinho, que quem tiver com problema com o seu áudio é só me mandar uma mensaginha, tá? Guilherme não. Isabela Borges, tá, né? Oi, presente. Tá joia, querida. Isabela Alves. Não. Jéssica. Jéssica, tá? Presente. Certinho. Jéssica. Jonathan. Não. Letícia Cássia. Juliano Dalla Costa. O Juliano estava aí, eu vi que tá. Presente, professor. Letícia. Não. Luana. Luana Larissa. Não. Luana Mazaro. Lucas Gabriel. Lucas Michel. Presente, professor. Lucas Oliveira. Presente, professor. Lucas Esperandio. Presente, professora. Então, hoje estão os 3 Lucas. Luiz Gustavo. Presente. Luiz Henrique. Presente. Maquelen. Maquelen tá bem sumida. Marciele. Presente. Marcos Gabriel. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Maria Luísa. Presente. Mariana Souza. Matheus Boveto. Matheus Henrique. Moacir. Presente, professor. Mônica. Mônica, presente, professor. Pietra. Presente. Certinho. Rafael. Presente, professora. Raquel Nage. Presente. Robson. Presente. Victor. Não. Vinícius de Lima. Vai lá, o pai tá lá, professora. Sempre exaltado, né, Vinícius? Wellington. O Wellington tá aí também. E o Rony. Presente, professora. Ah, tá aí também. Queridos, muito obrigada. Então, na quinta, eu acho que quinta que seria a nossa aula? É. Na quinta, então, vocês foram sortudos, que não vai ter mais matéria para a nossa formativa. Semana que vem, então, eu aguardo todos vocês na nossa aula da terça para fazermos a nossa formativa, ok? Vocês já ficam liberados, né? Ai, professora, e se não fizer? Bom, se não fizer, não vai ter nada por escrito. Eu quero oral. Então, aí vai ter que gravar mandar por WhatsApp, entendeu? Vai ter que se virar para fazer um áudio. Mas a melhor coisa é que vocês já estivessem aqui, porque a intenção com essa minha formativa é a gente ficar mais próximo aqui por esse meio, já que a gente não sabe quando vai voltar, para a gente usar bastante esse recurso. Como eu falei, eu não vou exigir que ninguém abra o vídeo, tá? Eu não tenho como exigir isso, mas é lógico que eu gostaria, mas eu quero que pelo menos vocês falem aqui, vocês vão estar com o material aí à mão, tá? Então, é para a gente estimular aqui a presença na aula, ok? Então, quem compareceu e já fez a formativa já garante seus 30 pontos. Eu não pensei ainda como é que eu vou fazer com quem não fizer, tá?
Eu vou ver. Aí eu vou ter que mandar a pergunta para a pessoa vai gravar. Vou ter que ver, ok? Fiquem com Deus. Olha só o que eu li hoje no Minutos de Sabedoria, só para fechar nossa aulinha com chave de ouro. Ó. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso em você de alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração bom e generoso. Certo, amores? Beijos. Vou finalizar então nossa aula, tá?